Nesse vídeo aqui a gente vai discutir um tema bem atual com grande chance de cair nesse ano, a criminalização da homofobia. Para debater esse tema, eu trouxe aqui a minha alma gêmea, o professor Marcelo Machado. Muito obrigado pelo convite, professor Marcelo Dauri. Eu que agradeço sua presença. E você aí, você ficou interessado? Então vem com a gente. Não sei se você sabe, mas em 13 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal, o STF, passou a considerar crime a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Essa decisão causou muita polêmica por vários motivos. Um deles, por exemplo, era se o STF tinha poder para tomar uma decisão dessa. E se ao fazer isso, ele não estaria ele mesmo legislando, o que é uma função do Congresso e não do STF. Bem, essa é uma discussão bastante válida e bastante importante, mas a gente aqui não vai por esse caminho. Aqui nesse vídeo, nosso tema será simplesmente se a homofobia deve ou não ser crime, e não sobre quem deve tomar essa decisão ou outras questões como essa. Então, isso já fica combinado aqui de início qual é a nossa discussão. Bom, se cair um tema como esse, a primeira coisa que você tem que perceber é que se tratará, muito provavelmente, de um tema bilateral. Se você não se lembra, dá uma olhada no vídeo sobre temas assim. A gente já gravou, tá aí facinho para você achar. Acho que pode ajudar bastante na estruturação. E a segunda questão é formar uma opinião sobre o tema. E você, já tem uma opinião formada? Se você acha que sim, que deve ser crime homofobia, coloca aí embaixo, ó, hashtag homofobia é crime. Se você acha que não, coloca aí embaixo também, hashtag homofobia não é crime. Vamos ver como nossos alunos pensam. Para te ajudar, eu e o professor Marcelo Machado, aparece aqui, professor. Aê, adoro essa mágica aqui, tá? Vamos colocar aqui alguns argumentos sobre esse tema para ajudar você a formar a sua opinião. Então, deixa que eu começo. Eu também sei fazer esse truquezinho aqui. A primeira coisa é que essa lei é desnecessária. Difamação e calúnia já são crimes. Da mesma forma, agressão, assassinato também são. Os casos de homofobia podem se enquadrar muito bem nessas tipificações de crime. Além disso, na nossa sociedade tem um excesso de punitivismo. Só para você ter uma ideia, existem em nossa legislação mais de 1.700, isso mesmo, ó, 1.700 crimes previstos em lei. Só para dar um exemplo, usar gás de cozinha para aquecer a piscina é considerado crime na nossa legislação. E isso, na boa, não tem resolvido muita coisa. A gente tem uma das maiores populações carcerárias do mundo e mesmo assim a violência no país não diminui. E como se não bastasse, nosso sistema penal não é lá dos mais justos. Pessoas com muito dinheiro e bons advogados dificilmente seriam punidos. Entendeu? Volta aqui, ó. O que você achou desses argumentos que eu coloquei? Que cachorro gay? Não sou cachorro, não. Eu entendo tudo que você disse, mas você não contemplou aí alguns aspectos. Bom, por favor, fique à vontade então. Tchauzinho. Tchauzinho. Vamos lá, minha vez. É importante dizer de cara que a lei não é desnecessária não, porque ela não tem apenas um caráter de punir, de enfiar alguém à cadeia. Ela acaba funcionando como uma espécie de guia moral da sociedade. Isso quer dizer que as leis têm também um caráter simbólico. E tornar a homofobia crime significa sinalizar para toda a sociedade que essa prática é errada. Além disso, a lei pode ter um caráter preventivo. Por exemplo, ó, gritos homofóbicos de torcida nos estádios não eram reprimidos. Hoje, com a lei, o time dono do estádio pode vir a ser responsabilizado. Esse tipo de atitude ajuda muito na mudança de uma cultura preconceituosa. Outra coisa é sobre as subnotificações. Hoje, os levantamentos mais confiáveis mostram que é um assassinato motivado por homofobia a cada 20 horas no Brasil. Com a lei, talvez a gente consiga saber realmente o tamanho do problema. Outra coisa é o fato de já haver leis que punam alguns crimes, bem como o feminicídio. Já havia também leis que puniam assassinato e agressão, mas mesmo assim a criação da lei do feminicídio foi muito importante, porque ela ajuda a dar visibilidade a um problema como esse. Mas tem outro ponto bem importante que a gente não pode esquecer não, viu? Ah é? Qual? As pessoas têm liberdade de expressão. Eu posso achar que homossexualidade é algo errado, que é pecado, e isso é uma opinião sobre o assunto. Querer punir a minha opinião é fazer com que a sociedade se torne repressora, autoritária. Isso não é bom não. Claro, ó, liberdade de expressão, liberdade religiosa que você nem falou, são muito importantes. Mas elas têm limites. Eu vou explicar. As liberdades, elas não são ilimitadas. Se eu perguntar para você se no Brasil as pessoas podem ter, por lei, a religião que quiserem, talvez você me responda sim.
pode ter a religião que quiser, principalmente se você não pensar um pouquinho antes. Mas eu poderia ter uma religião que pregasse, por exemplo, sacrifícios humanos? Eu poderia dizer que sou descendente de maias e eles faziam sacrifícios humanos. Então, eu também posso fazer isso, uma religião que tenha sacrifícios humanos? Eu acho que você entende que a resposta é não. A religião, ela tem a liberdade dela e é muito importante, mas ela tem limites. Acontece a mesma coisa com a liberdade de expressão. Uma pessoa achar que a homossexualidade é errado ou é pecado, é um direito dela. É inclusive um direito dizer isso para quem quiser ouvir. Mas agir de forma a discriminar alguém em função disso não é mais um direito, não. Isso assemelha muito ao racismo. E isso puxa um outro argumento, inclusive, que é a questão da igualdade. Racismo já é crime, porque nega a pessoas o direito de existirem como elas são. A homofobia faz o mesmo. Ela também quer negar às pessoas o direito de existirem como elas são. Olha, eu entendi tudo isso que você falou, mas continuo achando essa lei desnecessária, viu? Tá bom, também entendi o que você falou e continuo achando essa lei necessária. E você aí que está nos vendo, o que você acha? Escreve uma redação colocando sua opinião sobre a aprovação dessa lei e manda pra gente. Ó, manda sim, também estou curioso para saber como vocês pensam. É só baixar nosso aplicativo no Google Store e mandar pra gente. O aplicativo é grátis, você só paga pelas redações que você enviar. Um grande abraço. Outro abraço meu. Ah, só uma coisa, meu nome é Marcelo Dáurea Machado.